Sabe, eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa. Retornamos aqui à entrevista aqui com Augusto Manzon sobre a ação global que vai acontecer. Na realidade já está acontecendo, né? O cara já está aqui, já está onde ele encontra alguém, ele faz a sua pregação, ele fala sobre a Bíblia, ele fala sobre o que aconteceu na vida dele, o que está acontecendo ainda na vida dele. Também já deu o exemplo da mãezinha dele ali, que também já está dando os primeiros passos ali. Então isso é muito importante. Então quer dizer que o dia 19 e 20 vai acontecer aqui em Santa Maria. 19 vai acontecer um treinamento de evangelização, né, ali no bairro Juscelino Kubitschek. E o dia 20, pessoal, o dia 20 vai ser durante a manhã em vários bairros. Dia 20 vai ser evangelismo prático. Depois ele vai explicar o que é isso. Serão feitos na manhã de sábado em algumas ações de evangelismo nos bairros da cidade de Santa Maria. E à tarde, pessoal, à tarde estão todos convidados, todos mesmo. Ele convida para a grande ação evangelística em praça pública. Teremos um culto público e várias atividades sociais para a comunidade, incluindo corte de cabelo e distribuição de algodão doce, entre outras ações. Então, dia 20, no próximo sábado, vai estar um dia bonito, vai estar calor à tarde, às 15 horas. Pode pegar sua cuia, sua térmica, tomate, tomar um chimarrão, lá, escutar uma palavra de Deus lá, né? Um chimarrãozinho. Ele disse que já até parou de tomar chimarrão, agora mora em Canoas, ali no centro, na região metropolitana. Então, assim, dia 20, à tarde, às 15 horas, será essa grande ação evangelística na praça pública. Bom, Augusto, sábado de manhã, vamos falar sobre o sábado de manhã, evangelismo prático. O que seria o evangelismo prático para todos nós entendermos? Então, o que a gente vai estar passando no treinamento para a gente estar, resumindo, né, para a gente estar saindo nas ruas pela manhã de sábado, né? Até a gente espera, se tem algum líder, algum pastor, espera que todos entendam que a gente está tentando aqui conscientizar, como a gente falava aqui nos bastidores, conscientizar líderes, pastores, igrejas, a entender um pouquinho mais sobre o evangelismo, porque é uma ordem de Jesus, né? Não é uma sugestão. Muitos falam assim que é uma sugestão, a gente vai se a gente quiser, né? Mas, na verdade, todo aquele que foi encontrado por Cristo, como a gente falou aqui, ele recebeu uma ordem, ele recebeu uma responsabilidade. Eu digo assim, André, que quando Cristo ele me libertou, ele me curou, ele tirou aquele peso, aquele fardo de pecado que tinha no meu coração, e ele colocou um fardo de responsabilidade sobre as minhas costas. Que legal, isso. Né? Então, é isso que ele faz nas nossas vidas, na vida daquela pessoa que foi transformada, que foi curada, que foi liberta. Então, a gente pretende, né, pela manhã do sábado, sair às ruas, bater talvez na porta aí da casa, até de alguns ouvintes nossos aí que estão ouvindo. Se prepare, hein? Pode ser que e poder conversar com você, poder entender um pouquinho como está a sua realidade, daqui a pouco até suprir, né? A gente conseguir algumas igrejas, porque vai ser um trabalho com as igrejas locais de Santa Maria, né? Para a gente poder suprir, para a gente estar orando pelas famílias, orando pelas pessoas. Como é bom receber uma oração. Como é bom, né? E a gente não quer forçar absolutamente nada, a gente só quer relembrar você o quanto Cristo, né, o quanto Cristo fez pela sua vida. Né? Na verdade, a principal iniciativa da gente sair às ruas, sair, bater nas portas. Também vai ter algumas ações dentro da igreja, trazendo o pessoal de fora. Algumas ações vão ser feitas, né, em algumas igrejas, trazendo o pessoal de fora para dentro para conversar, né, para palestrar também nessa manhã, daí no caso, para estar falando de Cristo, para estar falando daquilo que Ele fez naquela cruz por nós, morrendo e não ficando lá morto, com os seus braços abertos, mas ressuscitando. Ou seja, nós estamos pregando um Cristo que é vivo, um Cristo que está vivo. Então, Cristo vive. Você que está nos escutando, você ouvinte, Cristo vive, Ele é real. Quando nós clamamos Ele, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele fala conosco. O véu está rasgado. Que legal. É? Que legal, cara. Isso é muito, muito legal. E com certeza você vai encontrar pessoas que estão, digamos assim,
na beira de cometer uma loucura, às vezes, né? Às vezes a pessoa tá ali... É muita gente. Né? E aí, como tu disse que tudo que tu fazia na vida, nada te preenchia, nada te tirava aquele vazio que tinha. Às vezes tu vai bater na porta de uma pessoa e essa lá tá com uma corda e ela vai dizer, mas que cara que insiste tanto... Já aconteceu isso. Cara que insiste tanto em bater, você vai ter que atender ele primeiro antes de me fazer uma loucura. Sim. Já aconteceu? Já aconteceu. Tu sabe que nos primeiros passos que eu dei de evangelismo, né, até eu tinha um amigo bem mais experiente e a gente saía da região norte de Santa Maria, a gente ia lá para Maringá, né? E uma vez a gente chegamos em uma casa, e aí batemos na casa, batemos uma vez, batemos 2 vezes, 3 vezes. E aí veio uma mulher assim, ela estava com uma aparência assim, bem triste, né? Bem triste, abatida. E ela até foi meio grossa conosco, assim, na hora da abordagem, né? O que vocês estão fazendo aqui e tal? O que vocês querem? E aí a gente começou a conversar com ela, né? Falar o que a gente estava fazendo. Isso, essa mulher se quebrantou, ela começou a chorar muito. Ela nos convidou para entrar, a gente entrou e ela falou que ela estava a ponto de tirar a vida dela. Não aguentava mais, né, aquela situação, aquela circunstância que ela estava passando. E aí a gente começou ali a pregar a palavra, a gente começou a orar. E a gente sentiu até na oração que era como se um peso saísse das costas daquela mulher, né? Um fardo pesado. A gente tem uma palavra que também faz assim parte da minha vida, né? Quando eu olhei para Cristo, assim, eu comecei a entender, assim, que está em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28 e 29, que Cristo nos diz assim, ó: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E só para a gente entender o contexto da época, e é isso que choca, o contexto da época, quando Cristo ele se fez carne, quando ele começou o ministério dele, ele começou a falar disso, tinha 2 professores da época, né? Que era Elion e Shammai da época. E eles colocavam um fardo muito pesado sobre os seus alunos da época. Tinha escolas, né? Diferentes escolas que ensinavam ali a lei. Só que Jesus, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, de tanto jugo, da religiosidade, né? Vem tomai sobre vocês o meu jugo, que é suave e leve. Não quer dizer que é uma vida sem responsabilidade, né, André? Não é uma vida sem... Não é jogar tudo para cima. Não é jogar tudo para cima, não é fazer o que eu quero. Mas agora o mestre dos mestres vai ser o Senhor e vai ser o Salvador da sua vida. Então a gente começou a pregar para aquela mulher sobre isso. E aquela mulher, ela foi tocada por Deus naquele dia. Né? A gente saiu de lá e ela estava com um sorriso. E é por isso que a gente faz o que faz. Esse é o fruto, né? A gente poderia estar com o bolso cheio de dinheiro, mas a gente acha que realmente esse é o fruto. Esse é o fruto, é almas, é vidas, é frutos eternos, né? Eu sempre digo que tu tem que ter as coisas materiais. Sim. Tem que ter. A Bíblia não fala que é errado tu ter carro novo, casa nova. Não é errado. Errado é tu colocar isso acima de Deus, acima de Jesus. Isso é errado. Isso é errado. Bens materiais acima de Deus, acima de Jesus. Isso é errado. Sim. Mas, infelizmente, o mundo, tu vai encontrar muitas pessoas assim ainda, né? Tu vai encontrar muitas pessoas... tu sabe disso. A região metropolitana de Porto Alegre é muita gente. Pessoas jogadas no chão, né? Sim. E muitas vezes essas pessoas não tem ninguém que pega na mão delas, senta do lado delas ali, né? Para escutar. Sim. Né, cara? Para escutar. E então, essa palavra que tu leva, tu sendo um cara jovem, tu sendo um cara que tem esse propósito, que tu deu meia volta na tua vida e tu começou a pregar, tu começou a fazer as coisas como tem que ser. Claro, tu é imperfeito, tu erra, tu tem falhas, né? Muitas falhas, né? Então, mas... Quanto mais perto, eu acredito assim, quanto mais perto de Deus, né, a gente está... mais né, a gente olha para nós mesmos e observamos as falhas que a gente tem, né? E aí tu tenta cometer menos ainda, né, cara? Isso. Menos ainda, né? Mas a gente comete. Cara, então, digamos assim, esse vai ser o sábado que tu vai ter uma evangelização prática, né? Pela manhã, né? Pela manhã. E aí nós vamos pro domingo.
domingo... No não, sábado, no sábado à à tarde, desculpa. Pô, já tô querendo dar trabalho para ir domingo. É no domingo. Domingo também temos programação, mas aí é numa igreja. Daí. Ah, que legal. Depois tu vai dar o nome da igreja aí, tudo certo. Sábado às 15 horas nós vamos ter essa grande ação evangelística em praça pública, né? O que vai ser isso? Vai ser montado lá um palco? Vai ter lá naquele palco? Na praça tem um... Sim. Tem um palco ali, né? Uhum. Na praça, na frente do quartel do Malé ali, né? Como a gente pensou, né? Nós fizemos ano passado e a gente fez ali. A gente conseguiu o equipamento de som, Sim. né? E aí algumas bandas, né? Algumas bandas, assim... cantaram, assim, foi muito legal, foi muito incrível, assim, muita gente, assim, foi abençoada, né, naquela tarde. Uhum. A gente conseguiu também tá trazendo uma palestra, uma pregação ali, né, para as pessoas que estavam ali na volta. E alguns projetos, alguns líderes, na verdade, de projetos e pastores que estavam fazendo parte, igrejas que estavam fazendo parte, tiveram um tempinho, assim, para compartilhar uma palavra também, de esperança, legal, né? Que bom. Para as pessoas. Uhum. Então a gente conseguiu fazer dessa forma. A gente também pretende nesse sábado fazer assim também. Uhum. Né? Levar o equipamento de som, fazer um... Porque o dia vai estar bom, né, cara? Vai estar bom. Vai estar bom, vai ter um solzinho bom, a previsão do tempo é boa. E eu tô aqui, o pessoal não consegue ver. Mas essa é a mensagem aqui que a gente sempre está levando. O que quer dizer isso aí? Eu vou passar aqui para os ouvintes, né? Primeiro é um coração, um sinal de divisão, uma cruz e uma interrogação, né? Uhum. Tá vendo aqui, né, André? Sim. Mas o pessoal não tá vendo. Então é um coração primeiro, é um sinal de interrogação, é a cruz e aqui é um sinal de interrogação, né? O coração. O coração, o que a gente costuma dizer? É uma mensagem curta que eu posso falar em um minuto para ti, como eu posso falar em 1 hora, né? A gente entendendo ali algumas coisas, algumas passagens bíblicas, compartilhando passagens bíblicas, mas não vou compartilhar passagens bíblicas. O que acontece? O que é o coração? O coração é que Deus nos criou para um relacionamento. Né? Se a gente pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o propósito maior de Deus é falar sobre o plano dele para o ser humano. E Deus, ele nos criou, ele criou o ser humano para um relacionamento com ele. Toda a viração do dia, o Senhor, ele visitava o homem que ele criou, a mulher que ele criou. E ele se relacionava com eles. Deus, ele protegia, ele provia e ele liberava propósito para o ser humano. Sim. No jardim. Uhum. Só que o que aconteceu? A gente não sabe por quanto tempo isso durou, esse relacionamento. Só que também Deus é um Deus de leis, é um Deus que tem a sua lei, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, né? E ele deu uma ordem para o ser humano. E ele quebrou essa ordem, ele desobedeceu. O pecado, ele entra no mundo. Então, o coração Deus nos criou para um relacionamento, ele nos amou e ele nos criou para um relacionamento. Uhum. O pecado, ele nos dividiu. Quando o pecado entra... Hoje muitas pessoas assim não sabem por que tanto sofrimento no mundo, guerras, rumores de guerras, não sabem por que tanto ódio, porque tantas pessoas assim estão vivendo um vazio enorme no seu coração, mesmo tendo um relacionamento, né? Pais brigando com os seus filhos, filhos brigando com seus pais e tantos outros problemas, drogas, tudo isso que a gente vê hoje. E muitas pessoas não sabem o porquê disso, mas a gente crê que é por conta do pecado. O pecado entrou no mundo. Todos nós somos imperfeitos, todos nós nascemos no pecado já. Só que existe uma resposta para o pecado. Que profetas, né, homens de Deus se levantaram na época para declarar já antes. E eu gosto muito de um profeta, o profeta Isaías. Isaías, ele fala, se não me engano, né, no capítulo de número 6, versículo de número 9, ou capítulo de número 9, verso 6, ele diz 700 anos antes de Cristo vir nessa terra, pisar nessa terra. Ele já estava declarando que um Salvador viria, porque a gente precisa de um Salvador. Tu entende, André? Nós precisamos, todos os nossos ouvintes que nos escutam aqui, eles precisam de um Salvador. Eu te coloquei ao vivo agora aqui. Em Isaías, né, no capítulo 9, verso de número 6, a Bíblia nos diz, Isaías olhando e ele vendo, que um menino iria nascer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, ou seja, o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, ele já estava declarando que um Salvador viria e que ele seria esse, que seria o Pai da eternidade. Hoje a gente pensa no tempo, né? 100 anos, a gente pensa, é muito tempo, mas imagina a eternidade. Só que um viria, pisaria nessa terra e seria chamado o Pai da eternidade, né? O Salvador do mundo.
O João, né? João, um dos discípulo amado de Jesus, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? A palavra, aquele que estava desde a eternidade com o Pai, ele se fez carne e habitou entre nós. Sim, Maria foi um grande instrumento, né, para Cristo vir nessa terra, mas ele já era desde a eternidade com o Pai. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo, ele veio nessa terra. E aqui a cruz, né, para os nossos ouvintes. Então, o coração é: Deus nos amou e ele nos criou para um relacionamento. Só que o pecado quebrou esse relacionamento, tu entende? Nos separou de Deus. Só que a cruz nos reconciliou. Quando nós olhamos para o Filho de Deus naquela cruz, morto, né, ali, o sangue dele sendo derramado, a gente ali estava vendo o Filho de Deus morrer, mas não morrer sem propósito, mas com o propósito de purificar, de limpar, de restaurar o relacionamento que foi perdido, né, no jardim. Então Jesus, ele vem para restaurar o relacionamento que foi perdido quando o homem pecou no jardim. Você está entendendo? Sim, isso, né? claro. Você ouvinte aí. E o que Cristo mais ele falou nessa terra para todos nós? Vale para mim, vale para o Igor que está aqui, vale para o André, vale para todos os nossos ouvintes. Ele falou uma mensagem de arrependimento. Ele disse assim: vocês precisam se arrepender. João falou isso, João Batista. Jesus, quando ele veio, ele falou sobre arrependimento. Pedro, ele falou sobre arrependimento. O apóstolo Paulo, né, que alguns dizem que é o 13º apóstolo, né, que foi o que mais falou nas suas epístolas sobre arrependimento, mudança de mente, mudança de vida. Todos falaram sobre arrependimento, porque todos nós precisamos de arrependimento. E o meu maior desejo é que as pessoas lá no sábado, elas entendam essa mensagem e elas se arrependam do fundo do seu coração. Elas entendam quanto elas são falhas, porque eu entendo isso, quanto eu sou falho, quanto eu sou errante e quanto eu preciso de Deus. Né? Que o Espírito cada ouvinte hoje, né, e nessa semana, em nome de Jesus. E aqui a pergunta: se a pessoa reconhece isso, se ela reconhece que ela é pecadora realmente, que ela é falha, que ela precisa de um Salvador, né? E isso, essa mensagem aqui é para o pobre, é para o rico, não importa onde a pessoa mora, se a gente pode chamar de casa, né? Muitos é uma casinha pequenininha, não tem nada. É um galpãozinho. Um galpãozinho. Né? Ou se é numa mansão. Esse evangelho é o poder de Deus, tanto para essa pessoa, quanto a pessoa mais rica. Porque Deus e Jesus não olha o que tu tem. Não olha. Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha, ele conhece o nosso coração. Só ele conhece o nosso coração. Nem a gente conhece o nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos. Tu tá ao vivo aqui na página da Rádio Estúdio aqui, ó. Tu tá ao Deus vivo abençoe meus irmãos, mundo, meus amigos. Estamos aí compartilhando um pouquinho desse final de semana aí que vai ser incrível. Você é o nosso convidado. Que legal. Cara, vamos tocar aqui. Eu achei aqui, ó, Fernandinho, Eu Jamais Serei o Mesmo. Ou qual é que é a outra? Era Uma Coisa Eu Peço ao Senhor. Uma Coisa Eu Peço ao Senhor. Essa música aí fez parte, assim, de toda a minha conversão e minha trajetória até aqui, assim, eu ouço e esse é o meu desejo, é estar com o Senhor, é estar buscando o Senhor. Já achei aqui, então. Nós vamos tocar aqui, digamos que a pedido do nosso DJ, Augusto. Sabe que tem algum... Eu gosto muito... eu rodo aqui, às vezes, é o Anderson Freire. Muito bom também. Raridade, eu gosto muito daquele louvor. Sabe que eu tenho uma história lá em Cruz Alta. Eu chegava na rádio 2h da tarde, né? Meu programa começava às 2h. E um dia eu cheguei lá, calorão, acho que tá uns 40 graus. Uma senhora puxando um carrinho cheio de coisa, né? De garrafa. E aí eu perguntei para ela passou para mim e disse: o senhor, que trabalha aí? Tem a rádio? Eu digo: sim, eu faço um programa aqui de tarde. Ela disse: mas essas rádios só tocam aquelas músicas sim, daquele tipo? Não, senhora. Eu toco as músicas. Eu disse assim: daquele tipo eu não toco. Eu toco as músicas que o pessoal pede. O senhor toca louvor? Eu digo: sim, toco louvor. Eu queria pedir um louvor para o senhor. Disse: qual é que é o louvor? Eu não sei o nome. Daí fica difícil. Mas canta só um pouquinho. Daí ela fez assim: a sua raridade. Não, essa é o que eu bem gosto. Eu vou tocar para a senhora. Daí ela disse assim: mas eu vou chegar em casa. Ela morava, digamos que, como daqui da Teneves, lá naquele, passando o primeiro viaduto ali, lá perto do Big, antigo Big, ele tem um atacadão agora novo, na Ângelo Bolson ali, longe. Eu disse para ela: não, então eu espero a senhora assim, 1 hora e meia, daí eu vou
A senhora pede para sua família ligar o rádio que eu vou tocar para a senhora. Ela diz, ai, que bom, moço, que bom. Ah, eu gosto muito, eu vou na igreja e eu vou colocar o senhor nas minhas orações. Nossa, isso aí já ganhei o dia, então. Se a senhora me colocar nas suas orações, eu já ganhei o dia. Já ganhei o dia, senhora. Muito obrigado. Então, assim, eu tocava essa música na rádio, sabe? Principalmente comecei a tocar mais depois que ela me pediu. Ela disse que gostava dessa música, né? Então, as pessoas dizem, mas que música tu toca? Eu digo, olha, eu toco. Eu só não toco aquelas músicas que degrine, que ofende, que, sabe, baixa o calão. Aquilo eu não toco. Sim. Toco as músicas para, né? Música boa. Sim. Então, eu vou tocar aqui pro nosso DJ Anderson, Augusto. Pai, eu tenho Anderson, cara. Tô com Anderson na cabeça, meu amigo Anderson. Uma coisa, peço ao Senhor com o Fernandinho, do nosso amigo Augusto Manzon aqui, pro nosso amigo Igor. O cara aqui tá com umas 82 câmeras aqui, montou um estúdio aqui, montou um outro estúdio aqui no estúdio da rádio aqui. Então vamos lá, 15 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais aqui. Eu podia ficar falando com o Anderson aqui uns 5 dias aqui que não ia cansar. Mas ele tem compromisso, tem que se preparar também, porque falar de Deus não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem que... Muita gente acha que é fácil. Tu tem que saber do que tu está falando, né? Sim. Né? Tu tem que saber... se preparar. Não é chegar e falar... Não é assim. Tu tem que... Então... Assim que ninguém vai... Ninguém, no caso, vai entregar assim, um filho, né? Para fazer uma cirurgia para um médico que não tem Exato. Preparo, né? Exatamente. Não vai entregar um filho fazer cirurgia para um pedreiro. Não tem como. E não vai deixar um médico fazer uma casa. Não tem como, né? São coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Então, uma coisa, peço ao Senhor com o Fernandinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Estúdio. Senhor.
Com certeza. Cara, o papo tá muito bom aqui, hein? Cara, o papo tá muito, muito bom aqui. Agora o Igor aqui contou uns aonde eles andam pregando e falando da palavra de Deus. Os caras entram em morros do Rio de Janeiro, os caras... Não vou dizer que eles enfrentam, não, eles não enfrentam, mas eles claro que eles têm medo, todo mundo tem medo, né? Mas quando tu tem... Deus diz assim, não, vai que eu já preparei o chão, pode ir lá que não tem problema nenhum. Lá, vocês vão entrar lá e não vai acontecer nada, eu já estou lá. Mais ou menos quem prega a palavra de Deus é isso. Tenho 2 perguntas aqui para ti, Anderson. Desculpa. Augusto. Primeiro do Marcos. O Marcos é nosso colega aqui, um dos gestores da rádio. O Marcos está lá em Rio Grande. Rio Grande está na escuta. Pergunta para ele assim, ó, quando e como foi o chamado dele para ser missionário? Essa pergunta, sim, ela é bem complexa, né? Mas como a gente tem pouco tempo, eu simplesmente li, né, o chamado ali na Bíblia. E, claro, a gente ama pessoas, né? Sim. Logo, assim, no início da minha caminhada, assim, eu acho que servindo a igreja, né, servindo os meus irmãos, eu fui encontrando o meu chamado, certo? Mas quando eu li ali, né, que uma multidão de pessoas está necessitada desse evangelho que a gente aqui conversou, né, agora, assim, entender isso. Quantas pessoas estão cativas, quantas pessoas estão hoje abatidas, depressivas, com ansiedade, com tantos problemas, né? E a gente sabe a resposta. Eu li ali e eu senti algo dentro de mim assim que é de Deus, né? Não é uma coisa que antes eu nunca pensei sobre isso, né? Antes dessa conversão, antes dessa mudança. Então foi algo que começou a queimar dentro do meu coração. Assim, eu comecei servindo primeiro, né? Servindo ali a congregação, a igreja que eu fazia parte, eu fui me achando. Só que ao mesmo tempo esse fogo, né, que a gente costuma dizer, usa esse termo, esse fogo dentro do meu coração, ele só começou a aumentar no momento que eu servi. Então eu li ali o chamado bíblico, eu li ali Jesus ele falando pra gente ir fazer discípulos pregar de todas as nações, discípulos de todas as nações, tanto em, né, ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é isso, hoje a gente tem, né, um propósito, Deus nos falou também, nos direcionou pessoas para estar, pessoas como um instrumento de Deus, assim, que não conheciam a nossa vida, para falar lugares ainda que a gente vai pisar, né, que a gente tem como objetivo. Hoje eu tenho, assim, um objetivo, assim, final na minha caminhada, né, para minha família, para minha casa, que é um lugar que hoje é um dos, a gente pode dizer assim, um lugar que é pós-cristão. E que muitas pessoas acabam não notando até por conta da questão financeira desse país, que é a Inglaterra. Né? A Inglaterra é um país que ele é frio espiritualmente. E foi aonde grandes avivalistas, né, pregaram o evangelho. Almas se converteram, vidas foram transformadas, só que hoje é um país que se considera pós-cristão. E assim também, né, Augusto, eu acho que a partir do momento que tu faz uma conversão, né, na tua vida, não é que tu vai deixando de lado, talvez seja essa a palavra, mas tu vai começando a, não a escolher, mas a mudar o teu rumo
das pessoas que tu conversa, do modo de se vestir, Sim. do modo de falar, do modo de agir, né? Há pessoas que tu andava lá há 5, 6, 10 anos atrás, tu já não anda mais. Tu procura andar com pessoas que pensam da mesma forma, que pregam a mesma Sim. forma, que agem da mesma forma. Sim. Que não é que tu queira, não é que a gente é mais que o outro, não. Não, mas a gente tem uma outra visão da vida, uma outra visão do mundo, né? Tanto o mundo espiritual, o mundo que a gente Sim. quer pra gente, que a gente está dentro do teu coração, né? Tu vai começando a ter Uma mudança, né? Uma mudança, exatamente, uma mudança de comportamento, né? E essa mudança, eu sempre digo que ela precisa ser gerada por Cristo, né? De dentro para fora. Porque muitas vezes a gente vai por vários lugares, então a gente vê uma mudança que é somente externa, né? Sim. A pessoa parou de falar um palavrão, algo feio, que ela falava, algo que não edifica. E aí ela já acha que, né? Mas é de dentro para fora. Hoje não está na minha essência mais. Cristo mudou a minha essência. Falar coisas assim que não agradam a ele, que não edificam a ele. E é todos os dias, né? E é todos os dias. E até o que muitas pessoas acabam falando, até erroneamente, a gente entende, que mas Cristo andava no meio dos pecadores. Na verdade, eram os pecadores que se sentavam à mesa com Cristo. E todos aqueles que chegavam diante de Cristo eram mudados, eram transformados. Tu entende? Então, se tu vai ler, eu acho que é o Salmo 1, né? Que fala ali que a gente tem que cuidar qual mesa que nós vamos sentar. Né? Com quem nós vamos andar no meio daquelas pessoas, talvez, que às vezes estão zombando de Deus. Por que eu vou sentar numa mesa assim? Por que eu vou ficar? Eu até posso sentar, mas eu não posso permanecer. Eu tenho que ser diferença, mas se a gente vê que a pessoa não quer, como a gente falou no início, a gente não pode forçar ninguém. Outro erro, eu acho, grande, que a gente acaba cometendo, e eu me coloco também, porque já cometi muitas vezes esse erro, é forçar as pessoas. Tu entende? A gente não pode forçar ninguém. Nada. Exatamente. A outra pergunta aqui que veio da minha colega, tão conhecida, né? A Margarete, tu já conversou com ela, né? A Margarete tá curiosa, ela quer uma foto. Calma, Margarete, calma. A gente vai vir. Vamos tirar umas fotos aí, tá? A Margarete tem aqui, ó. Quantas famílias pretendem atender no dia 20 na Praça do Malé? E a outra pergunta do Marcos. O evento está fechado quanto à participação de ministérios e igrejas? Quantas famílias, mais ou menos? Não tem noção, né? A Margarete perguntou aqui. O que acontece? A gente tem falado, né, com aquelas pessoas que a gente tem entrado em contato, líderes, pastores, né, para tentarem levar pelo menos, né, uma cesta básica, né, para nos ajudar. O que acontece? Claro que tem uns ali que, vou dar 3, outro, vou dar 1. A gente não tem noção, assim, de quantas a gente vai conseguir. A gente tá se esforçando para tentar conseguir pelo menos 10. Sim. De 10, ano passado a gente conseguiu 10. Então a gente pensa 10, 15, 20... Né? Se a gente conseguisse, quanto mais você até que ouvinte, está escutando, queira nos ajudar, quer nos abençoar com uma cesta básica, não é para nós, é para alguma pessoa que vai precisar. Teu contato. Mais. Já bota teu contato para quem quiser doar uma cesta básica. O meu contato é 55991 41 43 11. Vou repetir. 55991 41 43 11. Esse é o contato do Augusto Manzon, para você aí que quiser doar uma cesta básica, certo? Para ele, para o evento lá do sábado. Uma cesta básica não é para ele levar para Canoas, não. Ele vai distribuir ali para as famílias. As pessoas mesmo vão ver ali, mais necessitadas, as famílias vão estar ali. Tá? Mas eu já te garanto tu vai ter mais que 10. Amém. Tá? Já te garanto que tu vai ter mais que... Não. Amém. Vai ter, não vou te dizer, mas vai ter mais que 10. 10 está garantida. Amém. O ano passado foi 10. Esse ano 10 está garantido. 10 está garantido. Tá? Então tu vai ter mais. E assim... A Margarete disse assim, o Marcos perguntou, o evento está fechado quanto à participação de ministérios e igrejas? É que tu disse, né? Tu convidou, né? Tu fez vários convites para... Não, até como eu falava aqui antes, né? A gente quer realmente que outros, tem ouvintes aí quando vê pastores, líderes, participem conosco desse dia, né? Estejam lá assim, servindo, estejam lá abraçando pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas, orando por pessoas, né? Isso Sim. que a gente espera. Porque a gente espera, como a gente falou, é um evento para a comunidade, mas é unidade também. Eu acredito que Santa Maria, em todos os âmbitos, né, precisa dessa unidade. E não só aqui, mas lá na cidade de Canoas, onde a gente vai fazer também o evento. Porto Alegre a gente já fez.
né, precisa muito de unidade de pastores, Sim. unidade de líderes, né, porque a gente às vezes está caminhando, a gente está fazendo parte do mesmo reino, só que está caminhando um para um lado e um para o outro, né? Quanta briga, quanta discussão, isso eu acho que não é bom, né? Às vezes o ego fala mais alto, né? Às vezes o ego fala mais alto, né? Então a gente pretende fazer algo em unidade. Tu vê que assim, não tem nenhum nome de uma placa específica de igreja, eu que estou fazendo, não. É um evento que a gente trouxe, que a gente entende que é um evento para o reino de Deus, né? E o reino de Deus é acima de qualquer placa. Acima de qualquer placa, o reino de Deus está acima disso, né? Então é isso que a gente pretende. Claro que eu amo a igreja local, eu amo as igrejas locais, eu amo a igreja de Cristo, mas eu entendo assim que o reino é muito maior. A oração do Pai Nosso diz isso. Oração do Pai Nosso. Exatamente. Vinde a mim o vosso reino. O reino perfeito, né? Reino perfeito. O reino perfeito. E o reino perfeito, a gente costuma dizer, tem um amigo meu que diz assim, reino perfeito não tem enfermidade, não tem demônio, não tem nada, não tem nada. Porque nesse lugar, quando o reino de Deus ele se manifesta no ambiente, a gente pode ver, a gente entra nas casas também, a gente faz um trabalho nas casas, nas famílias, assim, visita, e a gente vê muitas pessoas ali que estão cativas espiritualmente, pessoas assim, necessitadas de cura, e a gente vê ali, ora, e o reino se manifesta, e pessoas são curadas, pessoas são restauradas. Tu sabe, Augusto, eu tenho, isso é comigo, eu tenho que Deus, Jesus promete uma vida perfeita para nós, né? Como nós tínhamos antes, como era para ser, antes do pecado. Sim. Éramos para ser perfeitos, né? E a promessa da Bíblia é essa, é uma vida perfeita. É uma vida em abundância, onde né? não haverá, como diz Apocalipse, né, 21, 13 e 4, diz, né? Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, e as coisas anteriores já passaram. Sim. Isso que a gente tem uma promessa. E eu creio nisso, eu creio que nós vamos ter essa, mas também nós temos que fazer a nossa parte hoje, né? Hoje nós temos que ser, porque quando nós chegarmos lá na frente lá dele, lá ele vai dizer, nosso currículo tá lá, né? Augusto, até 21 anos tu fez isso, mas tu mudou, Augusto. Tô gostando de ver a tua mudança. E tu não retornou mais ao que aquele Augusto que tu deixou lá atrás, aquele Augusto morreu. Tu é um novo Augusto. Morreu. Tu é um novo Augusto, né? Um novo Augusto. Como João Batista batizou Jesus, né? Sim. Nas águas. Então tu é um novo Augusto. Tem uma frase que diz assim, ó, se não me engano é Martinho Lutero que fala, né? Quando eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, eu não sabia, né, que aquele desgraçado sabia nadar. Então o que acontece? Claro que a gente morreu, né? A gente morreu para a velha vida, mas todos os dias, né, é um dia que a gente precisa do Senhor, né? Até isso entra isso, né? As pessoas têm que entender que não é por obras, né? Que no final lá, ele com certeza terá um tribunal, terá um lugar que ali vai mostrar todas as nossas obras, tanto boas quanto ruins. Mas a salvação, né, ela não é por obras, para que ninguém na face dessa terra se glorie. Tem até Paulo, ele fala sobre isso, né? Ele diz assim, ó, que e é um texto que eu amo muito, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. E ele termina o texto dizendo assim, ó, para que nenhuma carne debaixo do céu se glorie. Ou seja, a salvação, Deus nos encontra, Deus nos salva, não porque nós merecemos, né? Ninguém merece, mas a gente é salvo para boas obras. É por isso que ainda existem pessoas como vocês, né? Que estão percorrendo um caminho aí, as terras. Sim. Porque ainda existem muitas pessoas. Muitas pessoas. São milhares de pessoas. Tu não conhece nem o coração dele, nem o meu, nem o teu. Sim, sim. Mas Deus conhece cada coração. Por isso que tem pessoas como vocês, porque Deus sabe os corações que tem ainda aí. As pessoas que ainda têm. Sim. Muitas, milhares para ouvir. Muitas. E dar aquela meia volta na vida. Sim. Né? Aquela senhora que tu bateu na porta. Aquele rapaz que tu levou lá para a clínica. Né? Então, por isso que tem isso. Por isso que existem pessoas como vocês. E como não é como vocês, mas existem outras denominações religiosas que eu sempre digo, que estão batendo de porta em porta e levando a palavra. Esse dia um senhor me atacou ali na saída do estacionamento. Ele disse assim, aqui na farmácia, ele disse assim, eu posso te deixar falar um versículo bíblico pro senhor? Claro que pode. Porque tudo que vem de Deus, daquela pessoa que vai te trazer de Deus, aquilo é coisa boa. Então ele leu um versículo bíblico para mim,
me apertou a mão e foi embora. Aquilo para mim foi, sabe, Sim. maravilhoso. E talvez era o que tu precisava naquele dia, né? Então, é assim, ó, as coisas de Deus são boas. 19 e 20, então, ação global de evangelização aqui com esse baita cara. Se você estiver ouvindo aí, vai ali na Praça do Malé, conhecer esse cara. Ele, cara, é um cara conhecido hoje, mas um cara que eu já aprendi a gostar, um cara do bem, que vai fazer muito bem. Ele e o Igor, seu fiel escudeiro aqui, amigo, parceiro. Sim, porque a gente sem amigo, a gente não é nada na vida, né? A gente não é... Augusto, tuas considerações finais aí, por favor, que faça o convite novamente, deixa o teu contato para as cestas básicas, para o pessoal levar aí. Show. A palavra é contigo. Então, pessoal, 19 e 20, como a gente falou, né, é o nosso evento do Dia Global de Evangelização. Sexta-feira a gente vai fazer um treinamento de evangelismo. Será na igreja Templo Farol. Nosso irmão André já falou aqui, né, o endereço certinho. Mas no sábado, pela manhã, você que faz parte de uma igreja, você que é líder, talvez é um pastor que está nos escutando aqui, faça aí na sua igreja local, né? Faça alguma ação nessa manhã, talvez saia batendo em algumas casas, orando pelas pessoas, faça alguma ação na igreja, convidando as pessoas aí do seu bairro, faça alguma ação. A gente está tentando conscientizar o máximo de pessoas a fazer outras pessoas, né? Na verdade, outras pessoas conhecer a Cristo. Então, nessa manhã a gente vai fazer isso, na manhã do sábado e à tarde. Você ouvinte é nosso convidado a estar às 15 horas ali. A gente vai estar um pouquinho antes, organizando lá o lugar, né? O ambiente. Mas a partir das 15 horas, né, a gente vai estar nesse grande evento aí que a gente espera que uma galera esteja ali. Como o André falou, leve o seu mate, leve a sua cadeira, seu chimarrão, né? E para ouvir a palavra de Deus, para ouvir louvores, mas para participar, não seja só um telespectador, né? Daquilo que vai ser feito ali, mas esteja assim participando, cultuando junto conosco o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser uma tarde muito, muito legal e você é o nosso convidado. E eu gostaria de terminar, não sei se eu posso falar algo e poder orar por essas pessoas que estão nos escutando. Com toda certeza. Fazer uma oração aqui Tudo breve. Contigo aí. Eu queria dizer, como a gente estava falando, né? Tu estava citando ali Apocalipse 21, né? 21, 13 e 4. 21, 13 e 4. 13 e 4. E eu espero e eu aguardo esse dia, sabe, André? Eu aguardo esse dia, né? E eu queria, né, que todos os nossos ouvintes que estão nos escutando aí também aguardassem esse dia. Vai chegar um dia que todos os olhos molhados talvez de tristeza, de dor, de angústia, de depressão, né? Às vezes alguém escuta aqui que está pensando em tirar sua vida, né? A gente não sabe como é que está a situação hoje. A gente está muito imediatista, né, em todas as coisas. Então tudo passa tão rápido e a gente vê quantas pessoas tristes, abatidas. Mas vai chegar um dia, André, vai chegar um dia, ouvinte que está nos escutando, que não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais pessoas com ódio umas das outras, sabe? Não vai haver tantas coisas hoje que ferem o nosso coração, né? Que entristecem o nosso coração, desunião, marido brigando com mulher brigando com marido, filhos, sabe, abandonados. Não vai ter mais nada disso, né? E eu aguardo esse dia, e por isso que eu faço do meu Salvador, do meu Senhor conhecido. Onde eu vou, eu tento falar desse amor, falar desse Cristo, falar desse Senhor. Por quê? Porque um dia Ele me alcançou. E muitas pessoas, milhares de pessoas ainda não foram alcançadas, ainda não se decidiram a entregar totalmente o controle de suas vidas a Cristo. E vai chegar um dia que não vai haver mais pecado, né? O pecado, imagina não haver mais pecado. Você que está nos escutando, imagina não ter mais o pecado. Exatamente. Né? Não ter mais o pecado. Eu anseio por esse dia que a gente estava falando, como nós somos falhos, né? Como nós erramos. Hoje talvez eu estou aqui conversando, daqui a pouco eu saio aqui, eu começo uma dor, uma dorzinha na minha cabeça, daqui a pouco eu estou ali talvez num hospital, né? Que não seja isso, que não aconteça isso. Mas a gente é falha, a gente é errante, a gente é ser humano. Só que vai ter um momento que não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais pecado. Imagina agora você vivendo sem o pecado, você vivendo sem a enfermidade, sem doenças,
né? Então vai chegar esse dia, ele nos promete isso. Ele não nos abandonou, ele virá. E por que ele não vem? Muitas pessoas dizem, mas por que ele não vem? Olha só o mundo passando por tudo que está passando, por que ele não vem? Porque ainda muitas pessoas não ouviram, não receberam ele no seu coração. Exatamente. E é triste dizer, mas ao mesmo tempo a gente tem que dizer uma verdade, que as pessoas que ainda não receberam Cristo, elas já estão condenadas, sabe? Não, nada, eu falo isso em amor, sabe, André? Sim. Eu falo isso em amor, não falo isso também com ódio no meu coração, sabe? Eu falo em amor e eu falo até sentindo a tristeza que o meu Senhor sente em ver tantas pessoas hoje num caminho de perdição. E o Senhor está dizendo, muda de vida, se arrepende. Eu posso mudar a tua vida. Muitos não, tu já levou, né? Muitos não, eu já levei e eu sei que muitos ainda eu vou levar. Né? Mas eu entendo que a mensagem que a gente prega é muito maior. Né, muito Sim, maior, então é isso que eu falo, né, para você que nos escuta, você que ainda não se decidiu, se decida logo, sabe? Saia de cima do muro, te entrega totalmente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega totalmente o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. O Deus que começou a boa obra, ele começou um dia na minha vida uma boa obra, na tua vida, né, na vida do Igor, e ele é fiel para completar essa obra. Tem processos difíceis? Tem, mas ele é fiel. Deus nunca nos ofereceu, Cristo, ele nunca nos ofereceu um carro zero, nunca nos ofereceu uma casa, numa mansão, né? Por mais que seria bom, né, se a gente tivesse. Mas ele te dá meios para ele te dá meios para chegar. Ele nunca nos ofereceu, porque o principal é a nossa alma. Exatamente. O principal é a nossa salvação. Exatamente. Então eu gostaria de orar, você que está nos escutando aí. Tenha bondade. E eu queria orar por você, orar por cada um de nós que estamos aqui. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer primeiramente por essa porta aberta, por essa rádio, Senhor. Eu oro, Pai, que essa rádio ela seja uma rádio referencial na nossa cidade. Não desmerecendo as outras que já existem. Eu também oro pelas outras rádios que possam estar passando a verdade, que possam estar passando realmente aquilo que edifica o povo de Santa Maria. Mas eu oro também por essa rádio para que venha se expandir, para que outras pessoas conheçam e que se torne referencial aqui nessa cidade, Deus. Abençoa o nosso irmão André, abençoa a nossa irmã Margarete, abençoa esse projeto que tem aqui nesse lugar. Pai, abençoa cada ouvinte, Senhor, que está nos escutando. Eu oro, Deus, pelo espírito de arrependimento, o Espírito Santo que convence o pecado, da justiça e do juízo, alcance os corações nesse momento, Deus. E que vidas sejam alcançadas agora, pessoas que talvez estavam tristes, estavam abatidas, sintam agora o Espírito Santo dos seus lares, a paz que excede todo entendimento, a alegria verdadeira, Senhor, que não vem por meio de uma mansão, de um carro, do luxo, sabe, de relacionamentos, de drogas, mas vem por meio do Senhor Jesus. E que cada um entenda e se conscientize disso que a gente falou aqui, Senhor. Desse lugar, desse ambiente e da tua presença que o Senhor prepara para cada um de nós um dia, que nós estaremos plenamente juntamente com o Senhor, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, alcança cada coração, Senhor, leva alegria aos lares, que famílias que estavam em divisão possam agora ter restauração, filhos que talvez estavam desobedecendo seus pais entendam, Senhor, que são pais e que precisam obedecer, Pai, que cada um seja tocado nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo que talvez hoje está passando por uma necessidade, Senhor, que tu possa prover nesses lares, Pai, o alimento, a vestimenta e tudo que essa pessoa, esse irmão, essa irmã precisam, Deus. É isso que eu te peço e eu já te agradeço, Senhor, que a tua leveza esteja nos lares, a tua paz esteja nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Conversamos aqui, então, com esse baita cara, que foi, para nós hoje, um prazer tê-lo aqui, divulgando esse evento global. Não é um evento de Santa Maria, é um evento global, que Santa Maria tem o privilégio de receber aqui no sábado, às 3 horas da tarde, mais conhecido por 15 horas, ali na Praça do Malé, juntamente com várias igrejas que, se quiserem fazer presente, o convite está feito. Você que é membro de uma igreja, você que é pastor, você que é líder, leve lá seu povo lá. Vai ter muita fé. Ali vai estar você vai chegar ali e você vai chorar. Você vai chorar, porque você vai chegar ali,
Você pode estar quebrantado, você pode estar doído, você pode estar machucado. Mas vai ali, você merece. E também eles vão fazer uma ação ali, vão cortar cabelo. Se eu tiver cabelo comprido, vai ali que eles vão cortar tudo. Eles vão cortar tudo, entendeu? Não, brincadeira. Vai ali que os caras vão cortar o cabelo, vai ter um algodão doce. Vai ter algumas cestas básicas, né? Não vão poder atender a todos. Eles queriam atender a todos, eles queriam. Quem sabe no próximo ano eles não encostam um caminhão ali com umas 1000 cestas básicas. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Os caminhos de Deus a gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe que não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco. Imagina os caminhos de Deus, né? 1000 anos para Deus é um dia. Para nós 1000 anos, para Deus é um dia. Nada para Deus é impossível, nada. Quem sabe o ano que vem aqui o Augusto e o Igor chegam aqui e dizem, André, eu tô com 1000 cestas básicas ali para Santa Maria. Já pensou? Quanta família? Porque a fome tá difícil, a fome tá muito complicada aí. Muitas pessoas com fome, muitas pessoas pedindo comida, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas depressivas, né? Então, só Deus te usa, tu é usado por Deus para levar a fé, levar a oração, levar a palavra e levar, assim, um pouco de alento, né, para as pessoas que estão tão oprimidas aí, né, neste mundo aí que infelizmente eu acho que está muito complicado, muito difícil mesmo. Obrigado Augusto, obrigado Igor e a Rádio Estúdio 21. E o meu programa Super Tarde está às ordens, a hora que você precisar, a hora que você quiser. Eu tô lá em Canoas, tu vai fazer um evento. Manda aí, que a gente divulga aqui para ti. Hoje teve um ouvinte lá de Canoas pediu uma música aqui para nós, para a mãe dele que mora aqui. Então manda para nós aí, André, eu vou fazer um evento aqui em Canoas, evento grandioso aqui no Parque do Trabalhador, aqui assim. Então pode mandar aí para Margarete, manda aí que eu divulgo aqui no programa para ti. Tá? E a hora que tiver em Santa Maria, tá convidado a vir aqui nos visitar. O meu programa todo dia, segunda a sexta, das 2 às 6 da tarde. Vocês dois quiserem vir aqui, vamos lá visitar o André, vamos falar um pouquinho com ele, falar de algum evento que a gente vai ter. Obrigado mesmo, tá? Vamos tocamos em frente à vida, né? Que sábado eu vou estar lá para te dar um abraço, vou estar lá para ver o evento, a gente vai conversar mais. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as idades. Eu amo.